Esses 238 milhões é um saldo, um pequeno saldo ainda a ser pago às empreiteiras que fizeram a reconstrução, né, dos desmoronamentos das estradas, e a maior parte é recurso da obra do Porto de Itajaí, que ainda não foi, que já está contratado e não foi ainda executado, né? E ainda nós temos um outro recurso que pode ainda ser empenhado, porque está reservado lá na medida provisória 448, está destinado para Santa Catarina, tem ainda um valor na obra do Porto, então aquele aditivo, né, que o Tribunal de Contas autorizou para ampliar ali o valor da obra, né, por causa do tamanho das estacas ali no Porto, tem dinheiro, portanto pode ser feito aditivo porque tem o dinheiro reservado, e ainda nós temos recursos ali para obras de prevenção, que o Ministério da Integração está aguardando os convênios, porque como prevenção tem que fazer convênio e tem que fazer licitação, tem 35 milhões ainda garantidos ali e reservados, basta só o governo do estado apresentar os projetos, e tem ainda 30 milhões na área da saúde, tá? Porque 70 milhões foi aplicado para o socorro imediato, né, dos hospitais e dos postos de saúde, e tem 30 milhões ainda também na área preventiva, né, nos equipamentos de saúde. É possível você ter ainda mais 30 milhões preventivos, né, para os equipamentos na área de saúde. Então, nós temos ainda um recurso bastante significativo, tanto para de pagamento de obras que estão em andamento, como ainda em obras que podem ser feitas com recursos destinados e garantidos já desde novembro do ano passado, né? Inclusive, estes 100 milhões, eu acredito até que boa parte já tenha sido até aproveitado pelos municípios e pelos setores empresariais. Infelizmente, a gente não tem, porque no BNDES tem sigilo, né, banco, então a gente não tem como fazer um levantamento, como nós fizemos nos outros casos, né, porque aquilo que o governo federal deposita por ordem bancária, nos órgãos das prefeituras, do governo do estado, da Celesc, isso tudo fica transparente no sistema de acompanhamento financeiro, né, no CIAF. Agora, do BNDES a gente não tem como monitorar. Eu acredito que boa parte desses 100 milhões, os setores empresariais e algumas prefeituras já aproveitaram. Então, até acredito que esses 100 milhões até já entraram aqui né, nos caixas das empresas ou das prefeituras aqui do estado. Mas, de qualquer forma, esse foi um dinheiro também importante que veio aí para socorrer, né, também outras formas, né, de prejuízo que nós tivemos com a catástrofe. Porque essa foi a nossa outra tragédia, né? Nós tivemos uma tragédia de enchente, de desmoronamento e, na sequência, né, um estado tão pequeno como o nosso, né, tem 1% do território nacional, e a gente acabou tendo, num lado do estado, enchente e desmoronamento, no outro lado do estado, estiagem. Então, os municípios estão apresentando, né, os projetos de aplicação do recurso, e nós vamos ter mais de uma centena de municípios que vão receber recursos aqui neste caso é para pagar, né, aquilo que a prefeitura, na realidade, gastou no socorro da estiagem, que teve que transportar água, né, teve que fazer o atendimento, principalmente eram municípios agrícolas, né, atendendo os nossos agricultores familiares nas suas propriedades. E agora, para esta nova tragédia, nós já temos assegurado do Ministério da Integração 26 milhões, que deve estar sendo empenhado, eu acredito que agora, né, nos próximos dias. Havia uma discussão se fazia o empenho direto para o governo do estado ou diretamente para os municípios. Está se buscando um acordo de fazer para o governo do estado, com o compromisso do governo do estado detalhar desses 26 milhões quanto é que vai para cada município, até para as prefeituras também poderem saber qual é a ajuda, né, que vão ter efetivamente neste caso, né, para poder dar conta de atender os atingidos. Nós temos ainda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já foram suspensas todo o pagamento dos financiamentos dos agricultores
já foi suspenso, agora entra no processo de negociação para que o seguro agrícola anule estes financiamentos, ou seja, estas dívidas deixem de existir e os agricultores possam desta forma acessar a um novo financiamento para reconstruir. E inclusive é um financiamento de um programa que se chama Mais Alimentos, que é um financiamento daqueles a longuíssimo prazo, né? 3 anos de carência sem pagar nada, juros de apenas 2% ao ano, né? Portanto menos da metade da inflação, e ainda por cima com 10 anos para pagar. Então, estes serão os recursos que vão estar disponíveis, né, para os agricultores que perderam tudo, né? Perderam tudo, perderam o seu aviário, seu galpão, equipamentos, animais, para eles poderem reconstruir. E nós estamos terminando uma negociação no Ministério das Cidades para termos recursos para a reconstrução. Tem uma estimativa de que são aproximadamente quase 1.000 casas que foram totalmente destruídas e que nós estamos, né, fechando ali no Minha Casa Minha Vida a possibilidade de reconstrução destas casas, que, volto a dizer, tem grande possibilidade de ser mais rápida, né, a reconstrução, porque no caso do tornado e do vendaval, as casas podem ser reconstruídas no próprio terreno, e isso facilita muito, né? E inclusive nós negociamos, né, o IBAMA está autorizando a utilizar, porque junto com as casas que foram destruídas, os galpões e tal, foram derrubadas muitas árvores. Então, a utilização, o aproveitamento das árvores derrubadas vai ajudar muito, né, a reconstrução, não só das casas, mas dos galpões, dos aviários, que é tudo feito, né, em grande parte de madeira mesmo. Então, aproveitando a própria madeira derrubada, isso vai acelerar, ajudar, né, a reconstrução do muito, né, que se perdeu nesta última catástrofe. Até eu fico de acordo com o programa, né? A gente ficou em mangas de camisa desde novembro, acompanhando, e veja como é interessante, né? Às vezes eu acho que o universo, aquele que cuida de nós lá em cima, às vezes nos coloca no lugar certo, né? Se as pessoas falassem, entende? O que é que eu iria estar fazendo no Senado de mais importante este ano? O que estava previsto era eu presidir a Comissão de Infraestrutura. Aí todo mundo acompanhou, né, que como eu apoiei e fiz a campanha do senador Tião Viana, né, em represália, na hora de me eleger presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, aliás, a Comissão de Infraestrutura, eu perdi. Como foi criada uma comissão mista, né, Câmara e Senado, de mudanças climáticas, eu acabei virando presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que não estava sequer no panorama, nem no desenho no final do ano passado. E agora, né, esta comissão tem sido muito importante para a gente poder acompanhar, para a gente poder reivindicar e principalmente para poder chamar a atenção para a situação que vive Santa Catarina. Santa Catarina está cada vez mais sendo palco de fenômenos extremos em relação ao clima, né? É enxurrada, é desmoronamento, é enchente, é estiagem, é tornado, é vendaval, é furacão. Eu, inclusive, outro dia disse que só falta terremoto. Me disseram, não, já teve terremoto, né? Então, Santa Catarina é um estado que precisa de uma atenção nesta questão de climatologia, nesta questão de mudanças, de fenômenos extremos. Nós precisamos de muita atenção. E é por isso que eu estou, inclusive, aproveitando a presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas para reivindicar. Já estive, inclusive, com o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, para que Santa Catarina tenha um centro nacional de estudos, né, climatológicos, que a gente possa ter equipamentos aqui para acompanhar. Por exemplo, em Santa Catarina tem um vácuo de radar. Tem uma região do estado que nenhum dos radares instalados no território brasileiro faz a cobertura do que acontece nesta região. Então, o fato de estar agora na presidência da comissão me coloca a par, né, destas situações e me dá instrumentos, inclusive, de poder trabalhar, né, para que esta situação tenha uma atenção nacional e uma atenção nacional voltada para o diferencial,
né? Infelizmente é um diferencial essa situação dos fenômenos extremos do clima aqui no nosso estado.